A luta continua enquanto Zhao Jai ataca Mo Fen com um poder mágico muito forte, do qual felizmente o escudo mágico de Mo Fen é capaz de protegê-lo. A professora se levanta com admiração e medo. Nossa, incrível! Como esta competição está prestes a ficar intensa, o professor branco, que está chocado e ao mesmo tempo com raiva, condena as táticas de luta de Zhao Jai como sendo cruéis demais para uma competição. Enquanto isso, o professor Y, que começou tudo isso, mantém o foco enquanto observa os alunos lutarem entre si. Então, de repente, quando Zhao Jai vê como Mo Fen é capaz de se proteger do ataque, ele decide enviar um sistema de enxame de fogo contra ele, que é mais poderoso do que antes. Mo Fen sente o peso desse poder quando a força do fogo o empurra para trás enquanto ele luta para usar seu escudo para impedir que o fogo o atinja. Ok, os alunos se alegram pensando que Mo Fen acabou perdendo a competição depois de tantos desafiantes, mas para sua surpresa, tendo consumido tanto sistema de fogo, o escudo reage enviando 2 extensões mágicas afiadas que saem dele em direção a Zhao Jai. Felizmente para ele, o professor Y, que estava sentado o tempo todo, intervém rapidamente enquanto usa seu mapa das estrelas para criar um escudo do chão, protegendo-o de ser perfurado pelas extensões afiadas. Ao ver o que aconteceu, o professor Y pede a Zhao Jai que saia e diz a ele que se fosse um demônio que ele enfrentasse, ele já teria morrido há muito tempo. Ao deixar a arena de luta, Zhao Jai se gaba de como seus poderes estavam prestes a machucar Mo Fen pelo menos, o que faz com que os alunos o saúdem por ser capaz. Ao descer as escadas da arena de luta, Zhao Jai leva um tapa e é convidado a sair por um menino desconhecido, que ele parece conhecer. Mo Fen se aproxima do menino, e por acaso é seu amigo que veio assistir à competição sem nem saber que ele voltou à escola. Enquanto eles discutem, o professor Y grita que a competição não acabou e deve continuar na arena. Mo Fen derrota mais adversários usando seus próprios poderes mágicos. Com o passar do tempo durante a luta, alguns alunos que veem como ele está exausto discutem como é possível derrotá-lo se um aluno de nível 200 o desafiar, ou seja, se houver mais e mais alunos para desafiá-lo. Mas o outro menino que está sentado ao lado dele diz que pode não ser possível, pois o corpo de bombeiros já perdeu 200 pessoas para ele. Mas, no final, é melhor do que ser motivo de chacota se não for derrotado. A luta continua enquanto o próximo desafiante é chamado. Acontece que é um menino chamado Zhu Tong. Aplausos estrangeiros enchem a arena. Ele olha na direção de um menino no meio da multidão, o que revela como eles planejaram como derrotar Mo Fen. Então o menino na multidão coloca uma coisa no bolso e sussurra algumas palavras em seu ouvido. Fu Tong, que está pronto para acabar com Mo Fen, chama o professor para começar a luta. Mas seu professor Y tenta pegar o microfone para a continuação da luta. Jin Zio entra, dizendo-lhes para encerrar o dia e encerrar a luta. Fen Zio pega o microfone e se dirige a Mo Fen para admitir o erro do professor Y e também do aluno. Ao ouvir isso, ele começa a se desculpar sinceramente com seu professor e colegas da Academia de Bombeiros, dizendo-lhes que desta vez foi muito impulsivo. Enquanto isso, Zhu Tong lamenta o anúncio do fim da competição, assim como os demais alunos, pois pedem a continuação da luta. O professor Y, tendo dito a Mo Fen que se desculparia com os alunos e professores um por um se não terminasse a luta, diz ao reitor Zio que Zhu Tong derrotará Mo Fen se a luta continuar, pois ele já está exausto. Mas Jin Zio explica as coisas para ele sobre como fazer isso, o que o faz concordar em encerrar a competição. Ele liga e diz aos alunos que Mo Fen, sendo um aluno da Midway que acabou de ingressar, provou sua própria força. Ele se dirige a eles e termina mandando todos saírem da arena. À noite, ao voltar para casa com seus ferimentos e roupas esfarrapadas, Mo Fen conhece Jin Zio, que lhe diz que é difícil para ele causar menos problemas. Em seguida, o professor branco se aproxima também, dizendo que ele precisa de algum tratamento depois de se machucar o dia todo. Depois de ser oferecido e aceitar receber tratamento para seus ferimentos, Mo Fen é examinado pelo professor. Observando atentamente, o professor revela que a constituição de Mo Fen parece um pouco estranha. Além disso, ele notou algo bom hoje sobre o corpo de Mo Fen. Curioso, Mo Fen procura saber se há algo de anormal acontecendo com seu corpo, mas o professor não consegue saber ou dizer o que especificamente está errado com ele. Em vez disso, ele instrui Mo Fen a encontrar alguém para ajudá-lo. Aparentemente, esse alguém deve ser um mago de cura mais forte, alguém que conduziria um exame abrangente de seu corpo. Depois disso, o professor diz que sente uma forte sensação no corpo de Mo Fen, que é diferente de sua magia de elemento comum, magia branca, uma demagia dimensional. Além disso, ele afirma que a coisa leva muito à magia negra. Ao ouvir o professor, Mo Fen percebe que ele tem um alto nível de cultivo. Ele está preocupado e se pergunta se o professor consegue sentir o poder residual do demônio dentro dele. Sem querer levantar mais suspeitas, ele decide ir embora. Enquanto isso,
Liu Ji e Adato estão sentados em um sofá, pois ambos parecem estar esperando que Mo Fen volte de seu check-up. Como esperado, quando ele entra, ele se deita cansado na cama, sem dar atenção a eles. No entanto, quando ele entra, Atitude começa a tirar fotos dele, e ele surpreendentemente joga junto. Ela é, no entanto, parada por Lai e Yuji, que a avisa que Mo Fen está cansado e deveria descansar. Vendo que ele está cansado e já dormindo, ela o cobre com um cobertor pouco antes de irem embora. Pouco depois de eles saírem, Mo Fen se levanta e vai buscar uma bebida na geladeira antes de ir para a varanda, onde fica parado e observa o prédio iluminado ao redor. Naquele momento, ele fica impressionado com o fato de os alunos do campus principal possuírem mais força do que ele imaginava. Aparentemente, as pessoas nascidas em Royuun são classificadas apenas entre as 100 melhores, as 50 melhores e até as 10 melhores. Isso soa muito desprezível para ele, pois ele se refere a elas como um bando de monstros. Ele reconhece que se Jin Zil não tivesse aparecido, não há ideia do que teria acontecido, principalmente porque ele ficou exausto de lutar contra apenas um departamento em todo o campus. Por outro lado, ele está incomodado porque seu cultivo não aumentou muito nos últimos 6 meses. Com isso, ele está determinado a encontrar maneiras de melhorar o mais rápido possível. Deixar de fazer isso tornaria difícil para ele se destacar. Pensando nisso, ele chega à conclusão de que a seção do molde deve ser a mais fácil de romper. Ele, no entanto, elogia o poder de defesa dos moldes de Shi de alta qualidade, pois eles não podem ser subestimados. Embora ele fale sobre a misteriosa pele de cobra, que levaria algum tempo para encontrar um artesão para fazer, mesmo sendo uma besta contratada. Mo Fen afirma que se ele tivesse um bom contrato agora, ele teria resolvido o problema. Ele não cede e decide partir amanhã. Mais tarde naquele dia, Mo Fen pede a seu amigo que o ajude a vender algumas coisas. Temendo isso, este último fica surpreso, mas Mo Fen o lembra que sua casa é uma empresa de alto escalão. Aparentemente, ele pretende vender alguns cadáveres de estranhos monstros de nível guerreiro, enquanto não restam nenhum tipo de fragmento para Jing Sou. Ele pergunta se o amigo pode ajudá-lo a conseguir um bom preço. Ao ouvir isso, seu amigo se refere a ele como sendo insensível, especialmente porque não há colegas de classe correndo atrás de tanto dinheiro que ele pretende ganhar. Nesse ponto, Mo Fen revela que pretende comprar uma besta contratada com o dinheiro. Oh meu Deus! Com isso, ele consegue convencer o amigo, e este finalmente entende. Nesse momento, ele liga para a empresa de licitação para informá-lo sobre os itens que Mo Fen possui. Quando ele sai, Mo Fen pega um pergaminho encadernado, imaginando o que é. Na volta do amigo, ele pergunta se este ainda vende livros em forma de mapa. Quando Mo Fen insiste em saber o que são os pergaminhos, é revelado que eles são chamados de The Mysterious Scrollworm. Aparentemente, quando os magos vagam pelo deserto, eles geralmente recebem certas notícias por essas notícias. Eles são escritos neste pergaminho e vendidos a um determinado preço. Felizmente, ele tem uma pilha desses pergaminhos por aí. Empolgado com isso, Mo Fen afirma que seria um grande lucro se as informações e os pergaminhos fossem verdadeiros, principalmente porque isso economizaria muito dinheiro com a compra de informações. No entanto, ele acha que se a informação for falsa ou desatualizada, seria um desperdício de esforço. Ao ouvir isso, seu amigo o insulta por não ter nenhuma ação com ele. Ele deixa Mo Fen saber que a coisa mais importante na era da informação é a inteligência. Ele mostra a Mo Fen as infinitas possibilidades de informações que o pergaminho pode fornecer. Embora Mo Fen ainda discuta, ele se pergunta se seria lançado oficialmente como uma recompensa se for uma inteligência precisa. Enquanto não há resposta do outro, ele garante a Mo Fen que as informações nesses pergaminhos são de alta inteligência. Neste momento, Mo Fen pergunta quanto custam os pergaminhos. Em vez de dar a ele uma resposta definitiva, ele decide dar a Mo Fen uma prévia do conteúdo do pergaminho. O primeiro pergaminho que eles abrem fala sobre a espada Kaiz e Diman, que é um material de alta qualidade para fazer ferramentas mágicas de espada. Embora o material seja muito caro, ele afirma que não está preparado para pescar. Abrindo outro pergaminho, ele fica animado com as informações que contém. Olhando de perto, Mo Fen vê que fala sobre sinais de uma nova vida em Yanji. Buscando saber o que é Yanji, ele é informado de que eles são o tipo mais raro de demônio elemental, um demônio cujo valor não pode ser medido. Além disso, ele é informado de que os demônios elementais estão todos convocando as bestas contratadas mais cobiçadas dos magos. Para despertar seu interesse, ele é informado de que Yanji é o melhor entre todos. Além disso, assinar um contrato com um Yanji é um grande negócio, com um lugar no top 10 garantido quando você depende apenas de um Yanji. Já que o Yanji possui o próprio elemento fogo, fundir-se com um demônio praticamente tornaria Mo Fen invencível. Pensando profundamente sobre isso, Mo Fen percebe que esta é a besta de contrato perfeita que ele estava procurando.
Ansioso para obter todas as informações que puder sobre o Yanji, Mofen pede que eles reúnam o máximo de pergaminhos que puderem. Ao ouvir isso, ele fica sabendo que isso lhe custaria muito dinheiro, mas ele imediatamente mostra seu cartão de débito dourado. Isso eles usam para reunir todos os pergaminhos misteriosos que podem encontrar. Depois de olhar os pergaminhos, eles estão prontos para encontrar um local e uma rota para encontrar um Yanji. A princípio, o amigo não quer ir, mas Mofen o convence à sua maneira. Ele concorda, no entanto, afirma que eles precisariam de um mago de cura. Embora Mofen concorde, ele pergunta se o outro tem alguém em mente. No final do dia, Mofen vê o primo de seu amigo, Zhao Chanelin. Ele afirma que ela ouviu falar do plano e quis participar. Vendo como ela está bonita, Mofen não se opõe ao seu envolvimento, mas teme que a missão seja perigosa. Por outro lado, ela não parece se importar com isso. Enquanto isso, a garotinha informa que o rio Sanet é o único caminho para chegar ao destino. Infelizmente para eles, os soldados do demônio da areia vivem lá. Esses demônios pertencem aos demônios elementais da terra. Porém, é quase impossível passar, sendo o único jeito com a ajuda de uma donzela espiritual. Nesse momento, ele recebe uma ligação que parece preocupante. Se você gostou deste resumo, deixe-me saber nos comentários e, obviamente, deixe seu like também. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e se inscrever. Acima de tudo, ative o sino de notificação para não perder a próxima recapitulação